E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal Eu Comprei. Me chamo Carlos e hoje eu vou falar para vocês a minha experiência com esse processador, o i5 11400. O computador que eu tinha anteriormente a ele era também um i5 3570K, placa-mãe Z77, 12 GB de memória RAM. A placa de vídeo que eu comprei foi a RX 570 de 8 GB e também um HD de 1 TB da Western Digital Blue. Posteriormente, eu comprei para ele ainda o upgrade de um SSD de 256 GB da Gigabyte. Porém, pessoal, esse computador, o 3570K, ele perdeu o fôlego muito cedo. Quando eu comprei ele, eu tinha um Athlon e eu não percebi tanta diferença de desempenho nele. E o tempo foi se passando e com a vinda do Windows 10 isso foi piorando. E aí eu fui parar para ver o que estava acontecendo, se realmente o 3570K era um processador realmente que não foi uma boa compra. E realmente não foi. Eu descobri que ele tinha 4 núcleos físicos e apenas um lógico para cada núcleo físico. Então era 4 físicos e 4 lógicos. E aí, rapaz, isso pesou demais aos anos. Então foi se passando 4 anos, 5 anos. Depois disso veio o Windows 10. E aí que ficou difícil mesmo fazer as coisas. Renderizar vídeos, usar às vezes o Photoshop, o Illustrator para criar alguma coisa, já começou a ficar muito pesado. Eu não sabia se era mais pesado abrir o programa ou esperar ele renderizar. Jogar com os amigos e falar no Discord ao mesmo tempo era bem complicado, porque o load ficava muito alto dos jogos e até cortava a voz do pessoal no Discord. Resolvi trocar para esse bonitão aqui. Então eu troquei para a seguinte configuração. O processador é esse, 11400 da Intel, duas memórias da Fury de 8 GB a 3200 MHz e a placa-mãe é a Bazooka B560 da MSI. Uma placa-mãe boa. E aí, quando eu troquei, foi a melhor coisa que aconteceu. A sensação é muito boa, porque esse Intel tem 6 núcleos físicos e 2 núcleos lógicos para cada físico. Então vira 12 núcleos lógicos, além de 12 MB de memória L-Cache 3, o que é bem superior ao 3570K. Quando eu comprei ele, a diferença de processador era tão grande que parece que tudo abria quase que instantâneo. É a mesma coisa de você estar andando até um certo ponto, você vai levar aí em torno de uns 10 minutos e de repente você entrar na Ferrari e chegar quase que imediato. De tanta diferença que deu de processador. Mas nem tudo são flores. Ao passar dos meses, você vai acostumando com a máquina. E aí, algumas coisas eu fui percebendo, principalmente algumas travadinhas, alguns gargalos. É claro que a placa de vídeo que eu trouxe para esse computador, a RX 570, é uma placa de vídeo de entrada. Mas as configurações que eu usava até para jogos eram as mais baixas possíveis, justamente por isso. Mas mesmo assim ainda dava uns gargalinhos. E esse gargalo também se mostra em alguns momentos que eu estou executando algumas tarefas. O mouse chega a dar até uma travadinha de vez em quando, principalmente renderizando vídeo, ou até mesmo quando é um jogo um pouco mais pesado e passa por aqueles loads um pouco maiores. Tá? E com o tempo eu fui fazendo os testes com a HW Monitor e percebi que esse processador aqui era bem esquentadinho. Na verdade, ele é bem esquentadinho. E um dos meus testes usando o Cooler Box, que isso aqui não deveria nem vir com esse processador. Olha só que maravilha. Eu tive que comprar aquele ali, o Red Dragon Tier, que é bem melhor do que esse. Ele chegou a bater acima de 90 graus. Foi aonde eu troquei pelo Red Dragon Tier. Deu uma melhorada aí de uns 10 graus, porém ele ainda é um processador bem esquentadinho. Ele chega aí em full load a 86, 85 graus.
Mas não é só isso que pesa nesse caboquinho aqui. Eu percebi que acima de 60 graus ele reduz um pouco o seu clock. O pico máximo dele é de 4.4 GHz. E quando ele está acima de 60, ele desce para 4.2. Ele reduz aí 200 MHz aí de frequência. E aí a gente vê que realmente a Intel pecou um pouquinho nesse assunto em questão de temperatura desse processador. Tirando isso, tem também a memória cache dele, 12 MB de memória cache, que na minha opinião é muito pouco para um processador desse. Seu concorrente, o AMD 5600, tem 32 MB de LCache 3, quase que o triplo. E isso, é claro, que no final das contas vai dar um fôlego muito maior para o 5600 do que para o Intel 11400. Então, assim, foi uma ótima compra? Olha, uma ótima compra, galera, não foi. Foi uma boa compra. O processador é bacana, não é ruim. O consumo dele é de 65 watts de TDP, porém, Full Load ele chega bem mais, ele chegou a pegar 120. Em vista do seu irmão 11600K, que o TDP dele é acima de 100 watts, realmente esse aqui é bem econômico e o desempenho dele não é tão inferior. Recomendo esse processador, pessoal? Não recomendo, justamente por causa desses problemas. A temperatura dele realmente é uma coisa complicada para a geração 11 da Intel. Inclusive, um amigo meu tinha como PC principal um i7 de 11ª geração. E ele já me alertou, caso eu fosse comprar o i7, eu teria que trocar para um water cooler, porque ele também é tão esquentado quanto o i5. Pessoal, essa foi minha experiência com Intel. Infelizmente foram dois processadores que eu comprei que eu acho que, na minha opinião, não foram bons. Principalmente a Intel, que sempre mede para baixo a questão de colocar memória cache nos processadores dela. Esse processador, se tivesse em torno de 20 MB de cache L3, com certeza ele seria uma excelente compra. Principalmente que o valor que eu comprei ele na época, em 2023, foi de quase R$1.000. Então, processador caro, pessoal, não é um processador tão baratinho assim. Tá certo? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Não se esqueça de se inscreverem, ativar o sininho e dar aquele like para ajudar o canal. Vocês também podem ficar à vontade para comentar e falar se vocês querem mais reviews assim das minhas experiências com os produtos que eu adquiri. Um abraço a todos e até a próxima.